Olá galera, tudo bem por aí? Meu nome é Douglas e hoje vou falar um pouco para vocês sobre o meu projeto de mestrado aqui no LASEX. Então, me formei em 2018 em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Feira de Santana, lá em Feira de Santana, na Bahia. E em 2018 comecei a fazer o processo de seleção para o mestrado aqui da UFMG em Minas Gerais, Belo Horizonte. E em setembro foi a prova de inglês e em novembro a prova de ecologia específica. E nesse ano 2019 comecei a ter aula e desenvolver o meu projeto. Então, partindo do princípio sobre o meu projeto, vocês devem lembrar daquela definição bonitinha de o que é um ser vivo lá do ensino médio e fundamental, que é tudo aquilo que nasce, cresce, se reproduz e morre. Apesar dessa definição não ser a mais usada atualmente, o nosso foco aqui é no reproduz. Todos os seres vivos vão tender a se reproduzir. Nem todos os indivíduos vão conseguir. Alguns vão morrer antes de conseguir se reproduzir. Mas todos os indivíduos vão tender a se reproduzir. No caso dos animais, essa reprodução ela é sexuada. O que isso significa? O indivíduo do sexo masculino precisa se encontrar com o indivíduo do sexo feminino e ocorrer a troca dos gametas e acontecer a reprodução sexuada. Só que na natureza, a proporção de indivíduos do sexo masculino e a proporção do indivíduo do sexo feminino ela é diferente. Não existe 50% de indivíduo do sexo masculino e 50% de indivíduo do sexo feminino. Se fosse assim, cada indivíduo conseguiria formar um pai e se reproduzir perfeitamente. No entanto, a proporção de indivíduos do sexo masculino geralmente é muito maior do que a proporção de indivíduos do sexo feminino. Então já viu aí que a conta não está fechando. Alguns indivíduos do sexo masculino não vão conseguir se reproduzir. E existem processos que favorecem uns indivíduos se reproduzir e outros não. E qualquer processo que favoreça a chance de um indivíduo se reproduzir é chamada de seleção sexual. Sobre a seleção sexual, posso definir dois tipos de seleção sexual: a intrasexual e a intersexual. A intersexual acontece quando geralmente são as fêmeas, elas são seletivas com os machos com os quais ela vai copular. E por que ela é seletiva? Porque ela seleciona os machos que vão garantir um maior sucesso para a prole. Então esses machos que têm maior qualidade genética, provavelmente vai passar essa qualidade para a prole e assim a fêmea garante que a sua prole vai ter grande chance de sobreviver e de se reproduzir. Já a seleção intrasexual se expressa na forma de briga. Provavelmente vocês já devem ter visto muito essas brigas em documentários. Tem um documentário na Netflix que é Clube da Luta dos Animais, tem esse nome assim. E tem muitas brigas de indivíduos da mesma espécie. No documentário eles não explicam por que os indivíduos estão brigando, mas agora que você já assistiu esse vídeo você vai saber por quê. Quando é briga entre indivíduos da mesma espécie, muito provavelmente eles estão brigando por acesso ou a parceiras reprodutivas diretamente ou a sítios de reprodução que vai aumentar a probabilidade de encontrar essas parceiras. E em muitas dessas brigas, esses indivíduos têm estruturas morfológicas que aumentam a probabilidade de ganhar a briga, de vencer a briga. E aumentando a probabilidade de vencer a briga, eles aumentam a probabilidade de acasalar. Essas estruturas são chamadas de armamento. Por exemplo, o chifre dos animais que tem chifre, por exemplo, dos cervídeos, que vocês devem lembrar daquelas brigas que eles batem cabeça e usam chifre para provocar injúria no rival. Então isso é um exemplo de armamento. Outro exemplo de armamento, artrópodes também tem armamento. Por exemplo, aquela do caranguejo pode ser usada como armamento, não aquela tamanho normal. Mas tem alguns caranguejos que tem uma das quelas bem mais desenvolvida do que a outra. E essa é usada como armamento. A perna traseira dos grilos também pode ser usada como armamento. Só que produzir esses armamentos geram custos para esses indivíduos. Desde custo energético até locomoção. Um armamento muito grande pode dificultar até a locomoção desses indivíduos. Mas eles investem nesse armamento porque tem uma maior probabilidade de se reproduzir. E aí gerar mais descendentes. Então a produção desses armamentos é vantajosa para esses indivíduos. Investir em armamento maior quando vencer uma briga é importante para acessar as parceiras reprodutivas. Só que o tamanho desse armamento em relação ao tamanho do corpo varia muito de uma espécie para outra espécie ao longo do globo.
Por exemplo, tem um besouro, que é chamado de besouro Hércules ou besouro rinoceronte, que ele tem um chifre, também é chamado de projeção pronotal. Comparativamente em relação ao tamanho do corpo dele, esse armamento é muito grande. Já tem outros animais com chifres, porque são animais de grande porte, que o chifre, apesar de ser maior do que o chifre do besouro rinoceronte, proporcionalmente ao tamanho do corpo, esse chifre é menorzinho. Então a pergunta interessante é: por que existem animais que investem muito em armamento e existem outros que não investem tanto assim ao longo do globo inteiro? A resposta é que não sei. Como assim você vem explicar pra gente por que o negócio aí do armamento, briga, não sei o que, e chega no meio do vídeo e não sabe? Então, na ciência nós temos fatos, coisas que acontecem, e nós temos perguntas para quais ainda não temos uma resposta concreta, não temos dados para afirmar qual é a resposta. Então nós formulamos hipóteses. Hipóteses são respostas para essas perguntas, possíveis respostas, mas para as quais a gente ainda não tem os dados empíricos, não tem provas concretas que afirmem de fato que isso realmente acontece. E aí a pesquisa, a coleta de dados é buscar essas provas. Então, uma das coisas que pode explicar por que esse armamento, a investimento em armamento varia entre espécies ao longo do globo é a estabilidade climática. Como assim? Em lugares onde tem maior estabilidade climática, por exemplo nos trópicos, esses indivíduos eles conseguem se reproduzir ao longo do ano inteiro. Então, um indivíduo que investe muito em armamento, ele pode disputar um território de acasalamento ou acesso direto a uma fêmea e copular com essa fêmea, e vai ter tempo de esperar chegar outra fêmea e brigar por acesso a essa fêmea e acasalar de novo, e assim ao longo do ano inteiro. Então ele vai conseguir monopolizar um grande número de fêmeas. Já em lugares mais instáveis, com estabilidade climática mais instável, provavelmente esses indivíduos não vão ter tempo de competir por um parceiro reprodutivo ou por um sítio de acasalamento e reproduzir, acasalar com esses indivíduos e depois de novo, porque o tempo de reprodução é muito curto, então não tem tempo de monopolizar um grande número de fêmeas. Então provavelmente nesses climas instáveis, esses indivíduos que têm maior investimento em armamento, eles não vão ser favorecidos, eles não vão conseguir se reproduzir tão bem quanto os indivíduos que têm um grande investimento em armamento em clima estável. Então a nossa hipótese é que em lugares com maior estabilidade climática, o investimento em armamento, ou seja, o tamanho do armamento em relação ao tamanho do corpo, vai ser maior do que em climas instáveis. E aí nós estamos coletando agora para saber se de fato é isso que acontece. E não perca os próximos vídeos aí que eu vou explicar e vou dizer o que é que está acontecendo de fato, o que é que as provas estão indicando, se realmente a estabilidade climática afeta o investimento nesses armamentos ou não. Se tiver alguma coisa que vocês não entenderam, que ficou confuso, que vocês gostariam que explicasse um pouquinho mais, comentem aí que eu posso colocar e falar nos próximos vídeos. Tchau!